Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as incertezas da vida. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Como no último podcast nós tivemos uma discussão sobre a certeza, na verdade, uma conversa sobre a certeza, e a gente aqui não veio para esclarecer, a gente veio para confundir. Hoje a gente resolveu falar sobre as incertezas. Hoje a gente resolveu tentar ver o outro lado, o que é uma vida de incertezas, sobre as ambiguidades e, como dizem alguns autores, as ambivalências da vida. Mas antes, pra gente já sair falando, não sair falando do tema, tem joguinho, não é, Alexandre? Joguinho para esquentar os tamborins. Tratatatatatatá. E o nosso jogo hoje é, de novo, o Milagre e o Santo. Só que dessa Olha vez aí. quem vai ganhar os paçocões sou eu. Ó, tem paçoca aqui, ó. A latinha da paçoca, ó, tá vendo? Olha aí, tá melhor que eu, que as minhas paçocas ainda são virtuais. Rapaz, eu como paçoca no café da manhã. Tô vendo, dieta de paçoca. Vamos lá, Alexandre. O milagre e o santo. Eu falo a frase e você me diga de quem é e qual o contexto. Tá, vamos lá. Mas aí me ajuda pelo menos a delimitar a coisa. Ah, Não, vai, fala, eu vou chutar. vai chutar, Hoje eu tem que chutar. Vou chutar, vamos lá. É aquela coisa, ou é um religioso que falou, ou pode ser uma frase da cultura pop. Ótimo, Vamos ver como estão os seus conhecimentos. vamos lá. Então a primeira frase é: se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Sim. Rapaz, ai, que Quem tentação de disse? pegar o celular aqui pra ver. Ah, não, aí não vale. Não pode, celular na mão. Se Deus não existe, tudo é permitido. Olha, eu acho que isso poderia sair da voz de algum carnavalesco do Rio de Janeiro. Naqueles grandes desfiles e às vezes contestadores e tudo mais, e algum desfile falando sobre a moral, sobre a permissividade. Algum carnavalesco falou: se Deus não existe, tudo é permitido, hoje é carnaval, vamos festejar. Mas também pode ter sido dito por algum santo, Olha, justamente tentando falar da questão da moralização, não do moralismo, mas de como Deus ele é uma luz, um guia, mesmo para quem não crê, para que a sociedade não descambe. Sendo você, Alexandre, eu acho que isso foi algum santo, alguma pessoa religiosa, não um carnavalesco. olha, eu fico até lisonjeado aí com esta indicação aí de que por ser eu que estou jogando a frase é um santo, mas não é. Ai. Quer dizer, eu acho que quem sabe um dia até canonize, mas acho pouco provável. A frase é atribuída a Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. mas ela foi compilada desse jeito por Jean-Paul Sartre. Jamais eu saberia. Eu já li 2 livros do Dostoiévski só, mas do Sartre eu não tenho inteligência para ler. Não, mas você lê Dostoiévski e não lê Sartre? Aí, Mas é mais fácil, né? imagina. Só não gostei mais porque não tinha figuras. Então, a frase no seu contexto está nos Irmãos Karamazov e tem... Eu já li esse, ó. Olha aí. Porque nos Irmãos Karamazov ela tá mais, vamos dizer, desenvolvida, né? Sim. Mas a ideia é justamente de que Deus se apresenta como um freio e quando você tira Deus da jogada, você está livre para ser o próprio Deus, né? Segundo a ideia do Dostoiévski, que o Jean-Paul Sartre deu like. Bom, não foi um carnavalesco. Não, quase, um teatrólogo. E tem uma repercussão na cultura pop. Ou aquele filme mais recente, o Capitão Fantástico, que trata justamente
de uma cultura alternativa, uma tentativa de educação à la ideais socialistas, repercute a frase, e também um filme de 2005 chamado Anticorpos. Esse eu nunca vi. Esse também não vi. Mas o Capitão Fantástico, Fantástico, eu vi e recomendo. Bom, é um bom filme, recomendo também. Não tem no Netflix, mas você acha por aí. Procura direitinho que você encontra. Sim, ou espera sair na sessão da tarde. Duvido que esse filme vai passar na sessão da tarde. Muito bem. Lhe devo... empatamos na paçoca, hein? Então, mas agora tem mais uma frase. Vamos lá. Essa é um pouco mais comprida, mas eu acho que vai dar para entender o contexto da frase. Sim. Milhões de Marias e Josés e Jesus são empurrados pela fome, a miséria e a violência para o deserto, o mar, as estradas, contra muros e cercas de fronteiras. Césares de nosso tempo sacrificam sem piedade a pobre gente que só quer trabalhar e viver em paz. Eu acho que eu vou dizer o santo e eu vou dizer a ocasião, porque eu tenho quase certeza que foi a última homilia de Natal do Papa Francisco. Na trave! Na trave? Não foi de Natal. Não, foi de Natal, olha só, você acertou a ocasião, mas errou o santo. Quem foi? Foi o cardeal Odilo Scherer. Olha que bacana. É mesmo, saiu Isso foi um artigo que saiu no Estadão, hein? Na Folha de São Paulo. Na Folha, olha, errei até o jornal. Pois é isso mesmo. Reverberando um discurso bem Francisco, né? Exato. Tanto que, na minha cabeça, quando você começou a formular, era o Papa Francisco numa missa de Natal, apesar de o Papa Francisco ter falado de refugiados mais uma vez, como sempre vem falando, afinal essa é a grande chaga humanitária da Europa nesse tempo. Ele falou sobre isso, mas de fato Dom Odilo escreveu esse tema e foi formidável no artigo de Natal da Folha de São Paulo. Quase, mas foi muito na trave. Eu também curti bastante o tema e achei um texto bem profético, assim, né? E as frases são fortes, né? Sem dúvidas. Os refugiados empurrados contra as cercas, olha que imagem forte, né? E é verdade, e há mesmo um Jesus, uma Maria, um José em cada rosto desse. Quem anda em São Paulo, em alguns lugares, você só vê refugiados, gente que sai da própria terra, sai da própria casa para tentar uma vida aqui. E a gente não pode achar, eu já tornando sério algo que a gente estava meio que brincando, mas o assunto é sério, gente que se arrisca a largar tudo. Você se arriscaria a largar tudo para ter uma vida melhor? Pois se essa turma chega a esse ponto, a gente, no mínimo, com o coração cristão, deveria entender o drama de cada irmã, de cada irmão desse, de cada ser humano desse que chega até nós. Foi, de fato, um baita texto. E é engraçado, né? Como a primeira ouvida ou a primeira lida, sem ver o autor, a gente remete diretamente ao Papa Francisco. Efeitos Francisco, né? Efeito Francisco na veia. Efeito Francisco na veia. Vamos pro tema? Vamos lá. A ambivalência, possibilidade de conferir a um objeto ou evento mais de uma categoria, é uma desordem específica da linguagem, uma falha da função nomeadora que a linguagem deve desempenhar. O principal sintoma da desordem é o agudo desconforto que sentimos quando somos incapazes de ler adequadamente a situação e optar entre ações alternativas. É por causa da ansiedade que a acompanha e da consequente indecisão que experimentamos a ambivalência como desordem, ou culpamos a língua pela falta de precisão ou a nós mesmos por seu emprego incorreto. Esse texto vem do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, no seu livro Modernidade e Ambivalência. Esse texto especificamente está na página 9, e ele fala como: quando não temos certeza de algo,
E aqui não é uma certeza sobre o que é azul ou azul escuro, mas as certezas das incertezas que a vida tem, como a gente tem desconforto com isso. E aí, Alexandre, eu já introduzo dizendo, viver é um baita desconforto nesse sentido, porque a única certeza que a gente tem de verdade aqui é que a gente vai morrer, não é verdade? Não é verdade. O quê? Porque se você tem certeza que vai morrer, então significa que você tem certeza que está vivo. Olha a teoria do conhecimento aí. É verdade. A primeira certeza é da vida, a segunda é a da morte. Pois é, há uma música de uma banda que eu gosto muito, chama Cake, que ele diz, assim que você nasce, você começa a morrer. Mas é verdade, antes vem o assim que você nasce. Mas viver pode ser angustiante diante de um mundo de incertezas. Se no outro podcast nós falamos de certeza, nesse a gente fala, e o texto desse sociólogo Zygmunt Bauman fala o quanto de desconforto a gente não ter certeza causa em nós, quanto a gente vive desconfortável. Porque a nossa vida, ela precisa caminhar em busca da certeza, ou melhor, em busca de um mundo que ele é ordenado. Porque se você não tem uma ordem, não tem uma previsibilidade, você não consegue pensar o próximo passo que você vai dar, né? Então, a mente humana, ela vai à caça, né, das certezas, como se sem ela não tivesse nem razão de existir, né? Então, a mente humana, ela se nutre das certezas. Só que o Bauman, ele coloca aí o peso das ambivalências na linguagem, que eu concordo bastante, viu? Acho que a grande maioria das nossas incertezas vem da linguagem, seja porque a gente não consegue expressar aquilo que nós pensamos, ou porque nós não entendemos aquilo que nos foi dito. E o mundo em si está cheio de certezas. Está aí a ciência para não nos deixar mentir sozinhos. E muitas vezes o que a gente não entendeu ainda é porque a nossa linguagem foi falha, ou talvez porque a nossa mente se perdeu em algum ponto da explicação ou da busca da certeza, né? Sim, quando você se refere à linguagem, eu creio, e pensando aqui enquanto você dizia, não é, a gente confunde e acha que linguagem é tão somente aquilo que a gente escreve ou que a gente fala. Mas a linguagem ela pode ser auditiva, ela pode ser visual, ela tem uma série de espectros, não é verdade? Ela tem uma série de modos. A linguagem ela chega a nós de muitas maneiras. E aqui é verdade, eu lembro de algumas aulas que dava para os meus alunos, já isso há bastante tempo, de como a gente se sente desconfortável com aquilo que a gente não conhece, que a gente não consegue definir, e a partir desse momento, vejo o fenômeno aí do desconhecido, da ambivalência. A gente atribui valores ou reconhece coisas tão simplesmente porque a gente não consegue reconhecer aquilo. Vou dar um exemplo claro. Eu vejo uma mancha na parede. Isso já aconteceu comigo. Padre, olha, o senhor não sabe, lá em casa tem uma imagem de santo. E eu fui lá na casa ver. E a pessoa, o senhor tá vendo? Eu falei, olha, não, né? Eu tô vendo aqui uma mancha de mofo, né? E a pessoa, mas o senhor não tá vendo? É Jesus, ele veio na minha casa. Eu falei, olha, eu acho que a senhora precisa cuidar aí do mofo da sua casa, né? É uma questão mais séria. Mas como aquilo que soa estranho na linguagem visual, nesse caso, que é o caso da pareidolia, esse é o nome correto, a gente atribui um valor, uma coisa, um significado. É correto pensar por esse lado? Totalmente. E aí você fez eu lembrar daqueles casos de Jesus na torrada, Nossa Senhora na vidraça. Sim. Já vi, aliás, procure aí, você que está na internet, Jesus Kit Kat. Kit Kat, o Jesus chocolate Kit Kat. Olha, procura você aí.
Você consegue enxergar o rosto de Jesus num chocolate Kit Kat. Tem coisa melhor do que isso, né? E a Dilma Rousseff no joelho da Graciane Barbosa, você já viu? Pois é. É a nossa cabeça que não entende alguma coisa, aí a gente volta para a exemplificação daquilo que a gente falava da linguagem, né? Quando a cabeça não entende aquela imagem, ela tenta associar a alguma coisa, não é? E aí ela vê Jesus no Kit Kat, Dilma Rousseff num joelho, vê Madre Teresa de Calcutá num bolinho de maçã, ou num bolinho de maçã com canela, melhor dizendo. A linguagem, ela não é tão somente o que a gente fala, mas o que a gente vê, o que a gente ouve. E o que a gente pensa. E o que a gente pensa. E o nosso cérebro, a nossa cabeça, ela tenta, de alguma maneira, fazer essas associações. Ela sente o desconforto, mesmo que você não sinta pessoalmente, ela sente o desconforto, e a partir do momento em que ela sente o desconforto, ela tenta fazer uma associação. Peraí, eu não sei o que é. Já sei, é Jesus na mancha da parede. Já sei, é Jesus no Kit Kat. Esse desconforto vem também porque a gente sempre vai querer ter razão e certeza em alguma coisa. Mas este fenômeno também, Pedro, ele se dá na mente humana como a capacidade de você, justamente por associar coisas que no primeiro momento não são relacionáveis, com a nossa inventividade, né? Também. Então, as grandes invenções da humanidade, ou vamos dizer, aquelas invenções geniais que às vezes a gente é pego de surpresa e pensa, puxa, por que eu que não tive essa ideia? Ela surge justamente dessa capacidade do ser humano, né, que às vezes é até incontrolável, de olhar uma coisa, relacionar com outra e criar uma terceira, né? Então, esse dado da ambivalência ou da junção das informações, ele, ao mesmo tempo que resolve problemas, que é esse desconforto do não saber o que é, mas também nos dá a possibilidade de descobrir coisas que nem sequer estávamos procurando. Perfeito, perfeito. E isso deve ser já um ponto de alerta para que a gente não fique tão preocupado assim com as incertezas, porque se você consegue enxergar a incerteza como uma coisa momentânea, né, e você abre o seu cérebro para essa possibilidade de Novos conhecimentos. de novos conhecimentos ou outras compreensões, quem sabe você não consegue, enxergando a coisa por outro lado, até encontrar respostas que ninguém deu até aquele momento, né? Alexandre, nesse mundo em que a gente é cercado de incertezas e na necessidade que a nossa cabeça tem de classificar as coisas, como a gente já disse aí, a gente enxerga coisas que não são para dizer o que é, a nossa cabeça ela sente necessidade, nós sentimos necessidade de não termos incertezas, não é verdade? E nesse sentido a gente busca sempre dar uma explicação, enxergar uma imagem. Isso também acontece naquilo que é a convivência humana. Acontece muito, talvez você passe isso também, você que está ouvindo já deve ter passado, ou talvez já deva ter vivido isso, de que tudo aquilo, eu classifico as coisas de maneira dupla. Eu nunca vejo aquilo que é o meio, ou é bom ou é ruim, ou é do meu jeito ou é de jeito nenhum. Ou é certo ou é errado, ou é o meu partido, a minha visão política, ou a outra está errada, ou é a minha religião e a outra está errada. É o que a gente chama de maniqueísmo, né? De achar que a vida só tem dois lados. Isso acontece também como uma variante dessa necessidade da gente sempre querer explicar tudo, mas também do desconforto que a incerteza traz. E quando a gente vê algo diferente de nós, automaticamente, a primeira atitude nossa já é classificar como ruim. Olha, aquela religião não é a minha, é ruim. Olha, aquela pessoa não pensa como eu, é ruim. Olha, ela não votou no mesmo candidato que eu, é ruim. Isso também faz parte dessa ambivalência, dessa vida de incertezas? Eu pensando aqui
com os meus botões, é, que de certa forma, quando a gente assume esse ou é assim ou é assado, é como se nós quiséssemos transpor aquilo que acontece na nossa cabeça e que é até útil, né, de você conseguir classificar as coisas para o âmbito coletivo. Então, você pega ali é, os dados que nós temos enquanto sociedade e criamos algumas categorias e tentamos colocar tudo nessas categorias para que a vida em sociedade possa acontecer de uma maneira, vamos dizer, mais homogênea. Pelo menos na sua cabeça, né? Pelo menos é a intenção, né? Se acontece de fato. Se fosse do jeito perfeito que eu imaginava, esse mundo eu mudava, diz uma música que eu conheço, né? E assim, algumas coisas até são úteis. Se você for pensar, por exemplo, na sinalização de trânsito. Uhum. É uma convenção que nós fizemos e que funciona bem para que a gente possa, para que o trânsito possa fluir, mas, como todas as regras, nem sempre é tão fácil assim de você encaixar tudo como se gostaria. E aí é que essa dicotomia, ou é sim ou é não, ele começa a dar errado, porque nem sempre aquilo que você enxerga como tem que ser desse jeito, e o seu grupo enxerga como tem que ser desse jeito, você consegue colocar todo mundo nesse padrão. E aí, como é que você faz? A gente vive uma época que se fala muito polarizada, né? Como os polos, ou é norte ou é sul, ou é bom ou é mal, ou você é Jedi ou você é um Sith, né? Ou você é Marvel ou você é DC, ou você gosta de Palmeiras ou você gosta de Corinthians. E não tem gente que gosta só de futebol, né? Não pode mais. Não, você pode gostar de futebol, mas se você tem que torcer para um time, senão não tem graça no futebol. Não, eu gosto do futebol em si. Ou você é PT, ou você é PSDB, coxinha, ou petralhas, Mortadela. né? Ou mortadelas, melhor dizendo, ou coxinhas ou mortadelas. A gente, nessa ânsia de querer classificar tudo, de querer explicar tudo e de querer, de alguma maneira, ordenar o mundo, que é o que o texto do Bauman, que a gente leu lá no começo, diz, a gente acaba caindo nessa mania de colocar ou é preto ou é branco, ou é X ou é Y. E isso é muito presente hoje em dia. Repare você que está ouvindo, se de alguma maneira você não faz parte de algum grupo, ou se já não te colocaram em algum grupo ideológico, religioso, esportivo, em que falam assim, não, mas você é isso, não, mas você é aquilo. E ninguém é só preto e ninguém é só branco. Todo mundo tem cinzas e muito mais do que 50 tons. Nossa, que piadinha, né? Muito mais do que 50 tons de cinza. Não, péssimo, péssimo. Mas eu não poderia perder a oportunidade. Não, tá bom. E o nome é bonito, né? Eu não sei, eu nunca li o livro, mas eu acho o nome genial. 50 tons de cinza. Mas eu diria, Pedro, que diria para você que está nos escutando também, que é melhor você aceitar que vai doer menos, que você não vai conseguir colocar tudo nas suas categorias, né? Por mais que você precise, e até eu diria que é um exercício importante de tentar entender o mundo e com as suas categorias, não de outros, mas nem sempre as coisas vão se encaixar. E tenha essa, vamos dizer, esse desprendimento de que nem tudo vai estar ali, como o Pedro falava, dentro dos tons que você imaginou. Dentro das suas forminhas, né? Dentro das suas forminhas. Mas tem um outro aspecto também que é importante, Pedro, nesse sentido, é de nós não também descartarmos as forminhas totalmente. Porque muitas vezes aquilo que nós temos enquanto conceitos e até mesmo as categorias sociais, aquilo que a sociedade nos dá, é fruto sim
uma tradição, de toda uma sabedoria, até mesmo popular, que vem desde muito tempo, né? As coisas não chegam assim de uma hora para outra. Pode Uhum. sim ser cristalizada de uma maneira artificial, mas a sabedoria popular, ela nos dá um arcabouço aí de compreensão do mundo que de fato vai nos ajudar a entender o mundo. Então, não é só simplesmente colocar tudo nas forminhas, mas saber que essas forminhas devem ser flexíveis, mas por outro lado, também não jogar as forminhas fora para dizer assim, não, agora eu vou fazer tudo da minha cabeça, porque Sim. agora o que conta é a minha classificação. É um risco também, porque no fim das contas, você está usando, às vezes, as forminhas dos outros sem se dar conta. Estão te informando, né? Ou estão te formatando sem que você perceba. Talvez você esteja percebendo, e tanto no podcast anterior, no programa anterior, quanto nesse, o que a gente quer tentar fazer é você entender que entre essas classificações que a gente dá para as coisas, o de ter certeza ou de não ter certeza nenhuma, ou viver aí numa época de incertezas, há um caminho muito interessante para ser explorado, que é o de tentar entender ou conhecer. Quando o Alexandre fala aquilo que é a tradição, não é simplesmente e tão somente aceitar a tradição. A gente sempre fez assim. Mas você poderia se perguntar, por exemplo, por que que a gente começou a fazer assim? E se hoje a gente faz assim, por que que foi assim lá atrás? Isso seria algo interessante. Isso seria um passo para o conhecimento e um passo para a gente ser melhor. Perguntar, tá bom, se nós estamos assim, por quê? Por que começamos a ser assim? Por que chegamos assim? Por que chegamos nesse ponto? Por que chegamos dessa maneira? Essa, na verdade, a tentativa que a gente deveria fazer. Agora tem um outro aspecto também, Pedro, que a gente não consegue escapar, é que nós somos frutos dessa pós-modernidade, né? Nós somos educados nessa ambivalência. Então, por mais que alguém queira dizer, olha, eu sei em que lado estou do jogo, eu sei qual a posição que eu tomei, cara, a gente vive num tempo onde nós temos tantas informações, onde a nossa vida ela tem tantas facetas, Sim. que a gente não consegue fugir dessa ambivalência, né? Sem dúvidas. E quem acha que consegue está se enganando a si mesmo. O Bauman, esse que a gente leu no começo e que fala das incertezas, ele tem um termo que hoje é muito falado, está na moda, que é o mundo líquido. Mas eu acho que a gente poderia falar isso agora, daqui a pouco, depois dessa musiquinha. Acha uma musiquinha com um som meio líquido. Muito bem, depois de achar essa música com som líquido e que pareça um pouco água e tudo mais, nós vamos falar daquilo que o autor que propôs o texto para nós discutirmos, que foi o ponto de partida da nossa discussão, o tema que esse autor, Zygmunt Bauman, colocou como talvez a sua pedra preciosa, a sua maior obra, que é o tema... O seu jargão no Zorra Total. O seu jargão no... Tudo é líquido! Que é a sociedade líquida, em que nada tem solidez, em que a gente vive num mundo que até patrocina, de alguma maneira, as incertezas. A gente nunca sabe e as coisas são feitas justamente para não durar. Nada é duradouro, nada é certo, nada é líquido. Esses dias lia que uma empresa de telefone assumiu que depois de um certo tempo ela começa a fazer com que seus telefones não funcionem mais de maneira 100%. E se fala hoje em dia que muitas coisas são construídas, aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
com um tempo programado para que comece a parar de funcionar ou funcionar mal. Faz parte dessa sociedade em que nada é definitivo. A gente vive num mundo líquido, em que nada é sólido. E às vezes ter algumas certezas é importante, não é, Padre Alexandre? Totalmente. E aí tá também a nossa insistência no tema, porque por mais que também algumas pessoas insistam que tudo é líquido, as ambiguidades estão aí para que você faça suas escolhas, cedo ou tarde você tem que fazer escolhas, né? Sem Você dúvidas. tem que ser ao menos coerente consigo mesmo, né? E quando você assume uma posição no mundo, quando você diz, não, disso daqui, esse aqui é o chão que eu piso, Uhum. por aqui que eu me norteio. Você vai encontrando também outras pessoas que pensam igual você, que de alguma maneira você consegue se identificar. E aí é que tá, né? Porque por mais que algumas pessoas insistam nessa questão da ambiguidade, você também não consegue negar as certezas, né? E tá aí a ciência, tá aí a filosofia e a história para nos Uhum. mostrar que esse chão que a gente pisa, e aí a gente pode colocar a fé também, Sim. esse chão que a gente pisa é o que nos dá impulso para saltar mais alto, né? Exato. E quando a gente fala de fé, por mais que os outros possam dizer assim, mas a fé é algo tão subjetivo. Sim, mas se para nós, a gente fala como homens de fé que somos e para uma audiência que na grande maioria tem fé. A fé, e se ela é um chão no qual eu posso dizer, olha, aqui eu me mantenho firme, ela pode ser um chão que eu me mantenho firme que torna esse chão atrativo, atraente para outros. Não é um chão exclusivo, não é um chão que diz aqui só pode estar nesse chão gente assim, assim, assado. Mas um chão que diga, olha, nesse mundo de incertezas aqui, eu lhe ofereço uma certeza, eu vivo sob essa certeza. E tento caminhar nessa certeza que tenho. Isso é interessante também do ponto de vista de diálogo. Nós, de novo, não podemos nos julgar os únicos detentores da verdade, e quando falamos agora de chão, nesse mundo líquido e cheio de ambiguidades, os detentores do único chão sólido e possível. E é interessante perceber que essa mesma sociedade que às vezes promove aí a obsolescência programada, ou seja, que as coisas são descartáveis, as coisas do mercado que tem data de validade, desde a comida que você come até ou que você compra no supermercado, até o fogão que você vai Sim. cozinhar essa comida. Ao mesmo tempo que promove, né, essa liquidez, também é fã número um das ciências exatas, da tecnologia, que é nada mais do que o conhecimento concentrado e aplicado, né? É o conhecimento útil. Ou seja, muitas vezes vamos dizer, é chato isso, Pedro. Assim, eu não queria ser aquele cara da teoria da conspiração, sabe? Que tem alguém ali maquinando. Oh, não, 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 não. Mas, enfim, pensando que haja alguém maquinando, né? Que as coisas devem ser aí sempre líquidas e as certezas elas nunca são totalmente válidas, Uhum. são as mesmas pessoas que dizem, olha, então deixa de lado aí as certezas e essa busca reflexiva no campo humano, né? Uhum. Mas se apegue àquilo que é tecnológico, vai estudar engenharia, vai, vai estudar um bom curso técnico, porque isso sim é certo. Isso sim, Isso vai te dar certezas, né? isso vai te dar a possibilidade de um trabalho consolidado, uma carreira
consolidada, isso vai te dar a oportunidade de estar na crista da onda tecnológica e lutar Sim. pelos melhores empregos. E é lógico, a tecnologia e a ciência aplicada, ela nos dá isso de fato. Mas ela é muito mais uma expressão de que a certeza continua por aí, por isso que a Exato. gente consegue progredir tecnologicamente, mas não é só, né? Existe um outro mundo muito vasto de conhecimento que consegue lidar com as incertezas e ao mesmo tempo nos ajudar a progredir na nossa vida enquanto sociedade. Tem quem é de exatas vai ficar muito bravo, mas a gente vive a era do tecnicismo. E só é bom se é 1 mais 1 igual a 2 comprovadamente. Né? Mas tem gente. Tem gente de exatas que é inteligente também. A maioria, não, eu tenho. Rapaz, eu tenho um respeito por quem é de exatas, porque olha, eu não sei fazer. Eu acabei de descobrir, sabe o que eu descobri esses dias? Que, por exemplo, a única coisa que eu me lembro bem de matemática é, adivinha o quê? Fórmula de Bhaskara. Bhaskara. Aí eu escutei de um primo que eu acho ele muito inteligente, porque ele sempre gostou de matemática e tudo. Ele falou, Pedro, Bhaskara só ensina no Brasil. Bhaskara emburreceu os alunos. Eu falei, caramba, a única intimidade que eu tinha com as ciências exatas caiu no almoço do Natal desse ano. Caramba! Olha, mas agora pensando aí no mundo das exatas, é interessante como o mundo digital, por exemplo, ele é baseado no 0 e no 1, né? Uhum. E como na vida política e na vida social a gente está indo para o 0 e para o 1 também, da polarização. É interessante essa... Estamos virando máquinas. A nossa capacidade de ver espectros de 50 tons de cinzas estão nos transformando em robozinhos que só enxergam 0 e 1, preto e branco, 1 ou 2. Como não poderia deixar de ser, a gente sempre acaba olhando para Jesus, aquele que é o nosso modelo de vida. Afinal de contas, somos dois padres aqui numa conversa. E Jesus também, em vários momentos, foi confrontado com ambivalências, não é? Com questões de olha, ou é isso, você precisa escolher entre um dos dois. E se tem uma coisa que Jesus era mestre, e a gente deveria aprender isso de Jesus, era dizer, não, nenhum nem outro, há uma outra via. Nem Exato. X nem Y, há um Z aí no meio. Nem preto nem branco, há um cinza aí, não é? Jesus fez muito isso. Há alguns casos bem evidentes, aquele quando se pergunta, você deve dar essa moeda para César, é lícito ou não é lícito pagar o imposto? Isso é no Evangelho de Mateus, quando Jesus já está em Jerusalém, ele diz, olha, quem está na moeda? César, então dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E qualquer resposta que Jesus desse na pergunta que fizeram, ela seria errada, e ele dá uma terceira via. Mas o que... talvez, para mim, mais chame a atenção nessa questão da ambivalência está no capítulo 8 de João, quando Jesus é confrontado com a história da mulher adúltera, que está ali prestes a ser executada por apedrejamento. Perguntam a ele justamente o que se deve fazer. Afinal, ela foi pega em adultério e a lei se dizia que ela deveria morrer apedrejada. É interessante, já saindo um pouco do tema, que é só a mulher que cometeu adultério que vai ser condenada, né? O cabra que estava com ela, ninguém fala, ninguém sabe, ninguém diz. Ou os caras que usavam do serviço, né? Pois quem fazia, o homem que fazia, esse não. Agora ela, a mulher, sem nome, ela ia ser condenada. É interessante, aqui eu fazendo uma análise bíblica, embora não seja um biblista, muito pelo contrário, é que Jesus, nessa ambivalência, joga... Você não é um biblista, você é um gibista, né? Eu sou um gibista. Isso vai cair na edição, eu acho, não sei, tomara. Se eu lembrar, vai cair. Mas lembrar que nisso, quando perguntam a Jesus, apedreja ou não apedreja? Como a imagem que o evangelista coloca, de novo, repito, eu não sou um biblista,
Mas, do ponto de vista literário, é interessante. Provavelmente, Jesus, quando recebe essa pergunta, ele está de pé. E de pé também estavam aqueles que tinham a pedra na mão para jogar na mulher. A partir do momento em que ele é questionado, ele se abaixa para escrever. Até tem gente que fala, o que será que Jesus escreveu? Gente, não importa o que Jesus escreveu. Não é esse o sentido. Esses dias eu li no El País. A única coisa que Jesus escreveu, ninguém sabe o que é. Só você, jornalista, está preocupado. Não é esse o sentido. Atenha-se ao ato. Atenha-se ao ato. Ele se abaixa. Ele se coloca no mesmo nível que a mulher estava. Na ambivalência do que ele deve fazer, ele está na posição do apedrejador e, de repente, ele se coloca na posição da mulher que vai ser apedrejada. E dali, do ponto de vista dela, ele diz, mas quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Nenhuma resposta, nem outra resposta. Uma terceira via. A gente deveria aprender mais de Jesus Cristo sobre isso, de como a gente pode parar de enxergar o preto e o branco, o 0 e o 1, e nesse mundo de incertezas e ambivalências, você vai sair craque sabendo o que é essa palavra. Jesus sempre diz, não, há um outro jeito, há uma outra maneira, há um outro caminho a ser trilhado. E tem uma verdade muito maior do que essa rasa de você dizer apedreja ou não apedreja. O porquê de que existia aquela lei e como você usa a lei, né? Então, vamos dizer que existia um lado positivo aí, benéfico na lei, que é justamente que as pessoas não vivessem uma prostituição que ninguém usasse ninguém. Que destruísse, né, a sociedade, né, justamente que ninguém usasse ninguém. Só que isso não basta, né? A lei por si não basta. É necessário que as pessoas assimilem que a vida é muito maior do que aquele momento ali vamos dizer, do ato conjugal, né? No caso ali, o ato extraconjugal. E Jesus fala, homens, olhem para si, né? Matar essa mulher vai resolver o quê se você não está se corrigindo a si mesmo? Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele restaura o sentido primordial da lei, que é proteger a vida, ele a desconstrói porque lembra, olha, cumprir a lei é muito mais do que você dizer é assim ou é assado, né? É entender a raiz da lei. É aquilo que a gente disse lá atrás, daquilo que é forma, né? É entender por que há essa lei, por que fazíamos assim. Se a gente é capaz de pensar dessa maneira, a gente entra muito mais no jogo e na dinâmica de Jesus. E como você dizia, Pedro, ele só pode fazer isso e ele só muda o prisma daquele evento quando ele se aproxima da mulher e enxerga a mulher como uma pessoa, né? Não é mais uma pecadora, Exato. Não é mais alguém que você tem que decidir sobre a vida, mas é uma irmã, uma mulher que tem uma história e ele vai na direção de proteger a vida dessa mulher e faz com que esses homens também mudem o seu foco, né? E isso é formidável, né? Quer dizer, ali nenhum homem mais teve coragem de apedrejar a mulher, de subir em cima das suas certezas e dizer essa mulher merece a morte. Não, mas é verdade. Esses homens começam a perceber, opa, pera lá, existe um outro lado aí que talvez até agora eu não tenha percebido. Eu não tenha percebido, ou eu não queria perceber porque da minha posição estava muito cômodo. Aí eu pego e continuo exatamente daí. Da minha posição está muito cômodo. Repito, retomo a cena. Jesus fica na altura da mulher.
Ele se rebaixa para escrever. Na minha cronologia pessoal, na minha cabeça, ele se rebaixa para que ele consiga enxergar o mundo a partir da vista daquela mulher, que não estava caída só naquele momento, mas que foi colocada, caída, uma vida inteira, uma história inteira. E é aquilo que a gente chama de empatia. Né? Se colocar no lugar do outro e sentir e olhar a partir do ponto de vista... Por que essa mulher está aqui embaixo? Ela não foi colocada só hoje. Ela sempre esteve aqui. Ela sempre olhou o mundo daqui de baixo. Nunca esteve de pé, porque estar de pé é um sinal de quem está... de quem tem orgulho, de quem está bem, de quem está pleno, né? A plenitude hoje é algo tão usado, e Jesus não, ele se coloca na altura daquela mulher. Isso serve para a vida. A gente muitas vezes está de pé, de onde estamos muito confortáveis, a gente julga o outro. A gente... aquela situação é a nossa situação no dia a dia, no nosso cotidiano. Às vezes, quando nós estamos andando pelas ruas da cidade e olhamos as pessoas ao nosso redor, e aí olhamos a roupa das pessoas, olhamos a forma física, o carro que a pessoa dirige, ou o tênis com que ela caminha, e a gente até num ato irracional mesmo se coloca na posição daqueles homens com as pedras na mão, né? Sem dúvidas. Que inclusive isso acabou virando um ditado popular, né? Você já tá com as 4 pedras na mão. Coisa né? de mãe, minha mãe dizia isso. Nossa, muito. Quantas vezes a gente não ouve isso? Pois é. E rotula e classifica e tá sempre com o dedo em riste, sempre com a régua medindo as pessoas, né? A partir da sua régua e da sua medida. Por isso, de novo, crianças, já que no outro eu falei assim, eu vou falar nesse, né? Crianças, não julgue os outros a partir do seu ponto de vista. Como Jesus, não existe só o seu ponto de vista e o ponto de vista daquela pessoa que é diferente de você. Aliás, não existe só o seu ponto de vista, melhor dizendo. Hoje em dia a gente se incomoda porque dizem, mas não pode fazer mais piada com gordo, não pode fazer mais piada. Não pode mesmo. E sabe por que não pode? Porque você talvez não tenha percebido que você ofende alguém quando você faz isso. Eu falo por mim, eu perdi bastante peso, já fui bem gordinho, e eu brincava comigo mesmo um pouco na tentativa de aliviar as questões. Você brinca e você se coloca ali para se blindar, mas é uma dificuldade tremenda, não é fácil. Então quando você faz piada com alguém porque alguém é gordo, mas eu não posso fazer piada. Não, cara, não, mina, você não pode mais fazer piada. E graças a Deus o mundo mudou. Você não pode mais ofender uma pessoa tão somente por causa da sua forma física, ou da sua origem, ou das escolhas que ela fez na vida. A gente volta para o mesmo tema. Tenta se colocar no lugar daquela pessoa. Se você é cristã e cristão, se coloca no mesmo nível, se coloca na mesma altura, tenta enxergar o mundo a partir daquilo. O mundo mudou, ainda bem, e eu acho que agora está mais parecido com Jesus Cristo. E Pedro, isso é sempre bom também nós estarmos atentos, que é um exercício. Isso não vai ser dado, isso não é uma coisa que é uma chavinha que nós mudamos e pronto, agora eu não consigo mais olhar as pessoas com essa minha régua que eu demorei tanto tempo para construir e demorei tanto tempo usando. Isso é uma construção. Mas, veja, isso também é uma questão de escolha e de você assumir uma certeza de agora em diante. Eu não vou mais julgar o outro. Eu não vou mais colocar todo mundo dentro das minhas caixinhas como se elas precisassem seguir aquilo que eu acho que eu tenho que seguir. Então, é um novo valor. É um valor exigente que você não vai conseguir
colocar em prática logo no primeiro momento, mas veja, isso também é uma questão de convicção, isso também é uma questão de você assumir isso como uma certeza. O bem-estar do outro, o querer que o outro esteja bem, é mais importante do que qualquer outra coisa que eu acho que eu sei e acho que ela deva assumir. E assim nós terminamos mais uma conversa, e dessa vez sobre as incertezas. Como diz Raul Seixas, agora eu vou dizer o oposto do que eu disse antes, ou seja, tudo aquilo que a gente disse no podcast passado, a gente agora desdisse nessa conversa, nesse podcast. Lógico, a gente queria agradecer você que ouviu, você que partilhou. De novo, a gente mantém o desafio. Você mostrou para 2 pessoas, agora mostre para 2 diferentes. Espalhe, a gente, de novo, não quer ganhar dinheiro, mas a gente gosta tanto de conversar que a gente quis que essa conversa se tornasse mais aberta. E se você quiser conversar conosco, você pode escrever para Alexandre... conversaconosco@gmail.com. E a gente promete, tão logo a gente vai fazer uma leitura de cartinhas e comentários, mas mande, comente, a gente quer ouvir você, a gente quer fazer com que você faça parte dessa conversa. Tem mais alguma coisa para dizer, Alexandre? Eu queria só, mais uma vez também, fazendo coro com o Pedro, agradecer aí quem está nos ouvindo, quem já mandou os seus e-mails, e lembrar que um outro lado da nossa vida nesse aspecto aí da ambivalência é a poesia, é a arte, ou seja, aquilo que nos faz ir além daquilo que é o óbvio. Então, que nesses dias até o nosso próximo encontro você possa ter este olhar mais artístico, mais poético sobre as suas certezas, para que elas te levem sempre além do que você consegue ver no primeiro momento. Olha que bonito. A gente se encontra daqui a 15 dias. Obrigado. Tchau, tchau.